Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite, honroso convite do Gustavo. Na verdade é impossível recusar a um convite do Gustavo, né? Então, assim que me foi feito, eu já sabia que só teria uma possibilidade de resposta, que era o sim. E mais do que isso, na verdade, eu tinha certeza do sucesso desse evento aqui, porque isso emana da figura humana que é o Gustavo. Então faço aqui de público essa deferência, com muito esforço só se é capaz de organizar um evento como esse, congregar tanta gente assim. Então fica aqui os meus parabéns a toda a organização na figura do Gustavo. Na verdade, talvez mais do que na figura do Gustavo, na figura de todos vocês que estão aqui hoje, que são parte absolutamente relevante, integrante do nosso mercado. Nós temos um mercado pujante no Brasil, e esse mercado ele é composto por empresas, mas mais do que por empresas, ele é composto por pessoas que compõem as empresas. Então, nós nunca podemos nos esquecer, eu sou professor da Faculdade de Direito, nós nunca podemos nos esquecer que por trás da pessoa jurídica há sempre a pessoa física. Por trás daquela entidade que é a corporação, há os corpos das pessoas de verdade. Então, na verdade mesmo, o que compõe o mercado é a intenção de cada uma das pessoas que compõem esse mercado. Então, fica aqui também, de saída, o meu agradecimento à presença de todos vocês aqui, para que hoje nós dialoguemos sobre para onde nós queremos ir como mercado. A autoridade reguladora é um pedaço relevante do mercado, nem de longe é o único pedaço do mercado e muitas vezes nem de longe o mais relevante do mercado. Nós temos que ter capacidade de nos compreender como um ecossistema que tem que andar integrado para o bem do país. Esse é o nosso desafio em conjunto. Como é que nós montamos uma política que empurre, que leve o mercado como um todo a um patamar superior ao que ele se encontrava antes, ao que ele se encontra agora, e daqui a um tempinho, como é que nós empurraremos esse mercado mais um tanto ainda, para que ele alcance um novo patamar. Esse é o nosso desafio. Só que o nosso desafio hoje aqui, ele é ainda mais complexo, porque ele se trata de que nós consigamos identificar como é que o mercado de seguros lida com este bicho, que é a inovação tecnológica. Ele é um bicho diferente, ele tem as suas próprias regras, os seus próprios comportamentos. Como é que nós modulamos uma política global para que nós façamos dois mercados simultaneamente, duas realidades que andam paralelas, que elas se articulem, que elas se harmonizem, para que este todo dê um salto a mais, e sempre dê um salto a mais para servir ao consumidor, para que a nossa população tenha um serviço de melhor qualidade, porque ao fim e ao cabo é esta a missão precípua das nossas empresas, da autoridade reguladora, de todo o nosso ordenamento jurídico, que a população brasileira tenha uma vida melhor a cada dia em relação ao que ela teve no dia anterior. É para isso que serve a política regulatória, é para isso que servem as nossas empresas, é para isso que serve o nosso esforço pessoal, que o outro tenha no dia seguinte um dia melhor do que ele teve no dia anterior. E hoje nós estamos falando aqui de um desafio altamente complexo, que é a política de inovação tecnológica articulada à política de seguros. Como é que isto vira no nosso dia a dia, no seu dia a dia, uma relação adequada com a tecnologia? E aí eu vou fazer um percurso em 3 camadas aqui, para brevemente nós podermos percorrer junto alguns dos critérios pelos quais lá na frente a autoridade reguladora poderá emitir regulações que em algum momento chegará nas empresas, que em algum momento chegará no usufrutuário final, no consumidor, que é o centro de toda a nossa reflexão. Eu estou só me controlando no tempo aqui, eu tenho 2 controles, tá? Um é esse que é contagem regressiva e esse outro é uma contagem progressiva, que é o do meu celular. Isto aqui é resultado direto de inovação tecnológica, como todos vocês sabem. Quando nós olhamos para os critérios que decidem quais são os bons países do mundo, aqueles países que os outros olham com admiração, nós temos dentre esses vários critérios, alguns são básicos, né? Distribuição de renda, segurança, sensação de segurança, que não necessariamente é a mesma coisa do que segurança.
um dos critérios mais relevantes é a capacidade, é o índice de complexidade econômica. Esse índice de complexidade econômica, ele mais ou menos diz o seguinte: olha, se você vender muito uma coisa que é muito rara, você estará em boa situação na economia mundial. Eu estou fazendo muito curta uma conversa que é muito longa, né? Para a turma que desenvolveu esse índice, é uma turma dos chamados físicos da economia, ou os econofísicos, né? Eles rodaram uma base de Big Data monumental nos últimos 300 anos, basicamente para responder uma pergunta: o que faz um país ser um bom país para viver? O que é que está na base deste país que nós consideramos um bom país para viver? Esse país tem que ter riqueza, porque caso contrário ele será um país onde tem pobreza, e um país onde tem pobreza, por mais que se esforce, ele será um país com muitas dificuldades. Então o país tem que ser próspero, o país tem que produzir riqueza, o país tem que distribuir riqueza. Como é que se alcança a riqueza? Essa é a pergunta clássica, desde o pensamento dos mercantilistas, do Adam Smith, a fundação do liberalismo. Todo o pensamento econômico tem uma pergunta que organiza este pensamento: como é que se produz riqueza? Quando essa turma dos chamados econofísicos, né, que nome abstrato, né, mas basicamente eles responderam da seguinte maneira: rodando essa enorme base de dados que a gente tem aqui, nós chegamos a uma resposta: país que produz inovação tecnológica é país que produz riqueza, porque a inovação tecnológica, ela tende a responder à última necessidade dos consumidores, à última necessidade que a sociedade considera adequada e, portanto, se predispõe a gastar a sua renda para adquirir a satisfação daquela necessidade. Então, veja só, a produção de inovação tecnológica está no centro de país que gera riqueza. País que gera riqueza é capaz de distribuir adequadamente esta riqueza por variados mecanismos, programas estatais ou, enfim, incentivos a que as empresas invistam em determinadas pontos da economia, por uma série de mecanismos. País que gera riqueza é capaz de ter essa riqueza circulando e, portanto, então, ao fim e ao cabo, este é um bom país para se viver. No centro dessa conversa, a inovação tecnológica. Então, está fora de discussão que nós, como autoridade de seguros, nós temos que ter uma política que organize, que ajude a impulsionar que a inovação tecnológica seja um dado central no mercado de seguros. Esse é o desafio com o qual diversos entes reguladores ao redor do mundo lidam para impulsionar o mercado de seguros como também um mercado produtor de inovação tecnológica. Nós temos algumas cadeias, alguns pontos pelos quais o mercado de seguros se relaciona com a inovação tecnológica. O mais fácil deles é a compra de inovação tecnológica. Uma frase histórica de um dos grandes executivos do mercado financeiro do Brasil. Em determinado momento, ele é confrontado lá pela década de 90 com a possível aquisição de um banco. Aí diziam o seguinte para ele: olha, nós temos que baixar aqui nossos preços internos, nós estamos investindo muito em tecnologia, e esse outro banco aqui, que não está investindo, está lucrando mais, né, nesse curto prazo, né? Quem sabe não é o caso da gente parar um pouquinho de investir em inovação tecnológica e aumentar a nossa margem aqui no final, porque aí a gente vai ter um bom balanço, né? E eis então que essa figura, que é uma figura lendária, diz e fala o seguinte: olha, isso está fora de cogitação, porque quanto mais nós investirmos em tecnologia, daqui a pouquinho mais nós conseguiremos mercado, e fique sossegado. Este banco que hoje lucra mais, hoje ele apresenta este balanço, daqui a pouquinho ele será comprado por nós. Isso será inevitável. E aí eu me predispus a fazer essa pesquisa para ver se isso era verdade mesmo. Eis que avança-se alguns anos e, de fato, aquele banco que antes lucrava mais, mas não investia em inovação tecnológica, veio a fazer parte, deixou de funcionar como uma empresa autônoma, virou uma marca agregada a um outro grande conglomerado, e daqui a pouquinho, como é o curso das coisas, a própria marca foi lentamente dissolvida e os clientes absorvidos. Então, um primeiro desafio na lida com a inovação tecnológica de quem está no mercado de seguros é a aquisição de tecnologia, porque esta aquisição de tecnologia nos permite ficar
pelo menos minimamente estabilizado, em uma corrida na qual os outros também estão correndo. Então, a aquisição dessa tecnologia dentro do mercado de seguros, ela é o elemento primeiro para que não se fique para trás. Essa, eu diria para vocês, que é a primeira possível relação que quem está no mercado tem com a inovação tecnológica. Nós temos que adquirir inovação tecnológica, porque, caso contrário, outros adquirirão a inovação tecnológica e, nesta corrida, eles avançarão. Os que não adquirem a inovação tecnológica, não dispondo daqueles recursos, ficam para trás pelo tão só fato de não terem dado este passo para frente. Essa é uma das primeiras realidades do mercado. Face a esta realidade, as empresas, cada qual adotará as suas estratégias. Essa forma de se relacionar com a inovação tecnológica, ela pode dar frutos àqueles que se posicionam adequadamente neste desafio. A pandemia, como foi colocado aqui anteriormente pelo presidente Ivan, a pandemia, ela mostrou que aqueles que adquiriram capacitações tecnológicas foram capazes de responder aos desafios em tempo adequado. Houve aqui já o retorno da inovação tecnológica, seu pleno funcionamento. Durante a pandemia, aqueles que adquiriram esta capacitação tecnológica foram capazes de utilizá-la para o fim último, que é servir ao consumidor. Quem se posicionou adequadamente teve os ganhos em mercado chegando na sua conta no final do ano. Esse é um primeiro quadro de como o nosso mercado se relaciona com a inovação tecnológica. Do ponto de vista da política global, da política pública para a inovação tecnológica, talvez aqui o que tenha a ser feito são pacotes de financiamento para a aquisição dessa inovação tecnológica, incentivo para que esta inovação tecnológica, uma vez internalizada, ela renda os seus frutos, e também o critério da legalidade sobre essa inovação tecnológica. A inovação tecnológica jamais ela pode significar a supressão de direitos ou uma subcidadania. A inovação tecnológica tem que respeitar os critérios da cidadania econômica, os critérios da legalidade. Então, esse é o pedaço, essa é a forma pela qual a autoridade reguladora olha para esta primeira interação entre a inovação tecnológica e o mercado de seguros. Mas tem uma segunda forma, essa sim é a mais relevante, é a mais importante. A autoridade reguladora do mercado de seguros pode ser uma impulsionadora das cadeias de inovação tecnológica para o país como um todo. E aqui nós estamos falando de projeto nacional. Aqui nós estamos falando de pensar grande. Aqui nós estamos falando que hoje os meninos e meninas brasileiros que estudam na Poli, no ITA, na UFRJ, na UFMG, em diversas outras universidades Brasil afora, podem ser eles os inventores, os conceitualizadores de grandes inovações tecnológicas que um dia poderão ser comercializadas no mundo inteiro. E, portanto, nós temos que ser capazes de pegar essa criatividade brasileira e impulsioná-la de maneira que ela renda frutos para todo o restante da economia brasileira. E o mercado de seguros, nós gerenciamos dentro da SUSEP 15% do PIB brasileiro. O mercado de seguros tem uma capacidade propulsora, impulsionadora, que mais do que somente o cuidado e zelo com essas reservas técnicas, nós temos condições de utilizar toda esta energia ali concentrada para que a economia brasileira como um todo dê um salto, não só no melhor desenho da subscrição de riscos, mas também pensando nos efeitos paralelos, naquilo que são os encadeamentos para frente e para trás da economia securitária. A isto dá-se o nome de projeto nacional, política pública de longo prazo, acreditando nos potenciais do país, acreditando nos potenciais de um país que é repleto de criatividade, concentrada e escondida. Nós temos que abrir a lata, nós temos que ser capazes de dizer para nossos próprios compatriotas: vocês têm muito talento e muita capacidade de produzir a inovação tecnológica que nós usaremos. Se nós construirmos as pontes institucionais, nós podemos impulsionar o mercado como um todo a este novo patamar. E como é que se faz isso? Como é que se organiza uma relação do mercado de seguros com a inovação tecnológica? Do ponto de vista da autoridade de seguros hoje, eu vou narrar para vocês algumas experiências aqui. A primeira delas, na nossa própria regulação, nós que temos que fiscalizar, basicamente o que nós temos que fazer é o seguinte:
o consumidor foi lá e pagou um determinado prêmio e daqui a pouquinho, se acontecer algo que ele jamais quer que aconteça, ele quer ter uma indenização. Esse é o que nos faz, como consumidores, uma hora olhar, coçar a cabeça e falar, bom, eu gostaria muito que esse dinheiro ficasse só para mim, mas ele não pode ficar só para mim, né? Ou eu gastar com outra coisa. Eu tenho que contratar um seguro, porque se eu tiver este problema que eventualmente eu possa vir a ter, eu tenho a certeza que ele não me afetará muito. Esse é o raciocínio básico que qualquer dos consumidores de seguro faz. O que faz a autoridade seguradora? Ela olha para cada uma dessas empresas que estão recolhendo esses prêmios, aí já a partir desse momento isso passa a ser chamado dentro da SUSEP de captação de poupança popular, e nós temos que olhar se este dinheiro está sendo bem gerenciado ao longo de um determinado tempo. Claro, fiz aqui um resumo muito curto de uma história muito complexa. Como é que nós avaliamos o cuidado com esse dinheiro, com esta gestão ao longo do tempo? Hoje, para a SUSEP, trata-se de incentivar, de tornar muito mais musculosa do ponto de vista da tecnologia esta fiscalização. O nome deste programa é SRO. O SRO, ele busca levar a fiscalização que a SUSEP exerce sobre todo o mercado de seguros com vistas ao bem-estar final do consumidor, tendo como um instrumento, um meio, a boa saúde das empresas. Essas coisas andam juntas, só vai haver bem-estar final do consumidor, a recepção adequada da sua indenização, se nós tivermos empresas robustas, bem gerenciadas, nas quais nós podemos ter toda a confiança. Empresas nas quais nós, como consumidores, podemos ter toda a confiança, significa mais contratação. Mais contratação significa mais lucro para essas empresas. Mais lucro para essas empresas bem gerenciadas significa mais confiança para o consumidor, e o nome disso é um ciclo virtuoso para todos nós. O SRO, este programa da SUSEP, basicamente ele afirma, nós elevaremos a qualidade tecnológica dessa fiscalização a um patamar ainda não visto, muitíssimo superior ao que ele é hoje. Nós vamos migrar a fiscalização de seguros para a era do Big Data. E com isso, com esta capacidade de cruzamento de dados, com esta capacidade de leitura de dados, nós vamos ser capazes de afirmar ao consumidor ao final, olha, fica muito tranquilo, pode depositar este prêmio aqui, porque se der algum problema na sua vida, você vai ter a indenização. É basicamente para isso que o SRO está sendo pensado. E veja só, só aqui já se demanda uma nova relação do mercado de seguros com a inovação tecnológica, novas camadas de programação, novos aprendizados contínuos e dinâmicos de programação. E daqui a pouquinho, novas necessidades de todos os integrantes deste ecossistema de lidar com esta inovação tecnológica, de responder às demandas por dados, de alimentar isso, porque os consumidores, ao final da cadeia, terão esta informação online, absolutamente just in time, para serem os principais fiscais do mercado como um todo. Então veja só, a inovação tecnológica por parte da autoridade reguladora, ela vai migrar para cada uma das operações de seguro que serão realizadas no país. Então, aqui nós temos certamente um passo propulsor à melhoria do mercado como um todo. Tem uma segunda camada pela qual a autoridade reguladora está impulsionando o mercado de seguros para uma relação com a inovação tecnológica, que é a criação de um outro ambiente de comercialização, que é o Open Insurance, que é uma perna do Open Finance junto com o Open Bank. Aqui, o que faz o Open Insurance? Basicamente, ele cria uma camada de inovação tecnológica para que exista uma outra experiência de compra da sua necessidade, de compra do seu contrato. O Open Insurance basicamente vai autorizar, por meio de uma série de inovações tecnológicas pretéritas, que o consumidor tenha a experiência da compra, e também os seus assessores, os seus corretores, os seus especialistas, tenham a experiência da compra em um outro ambiente no qual a informação será muito mais fácil de ser captada, de ser digerida, e, portanto, a decisão final de investir tenha muito mais elementos. Então, aqui é um segundo exemplo de como a autoridade reguladora, ela impulsiona para dentro do mercado de seguros a experiência, a deglutição da inovação tecnológica. E tem uma terceira que eu gostaria de narrar aqui para vocês, que é a experiência com o sandbox regulatório.
Principalmente agora, não só as 2 edições que nós já temos, mas a terceira que está se planejando. O Sandbox, ele é uma experiência, como todos vocês conhecem, que basicamente vislumbra olhar para o mercado, coçar a cabeça e falar o seguinte: e se eu flexibilizar este pontinho aqui, se eu entender que esta empresa, embora ela seja pequenininha hoje, ela pode ser grande depois, que este produto, embora ele não esteja plenamente conforme a regulação atual, mas se eu olhar para ele com um pouco mais de carinho e empatia, ele pode sim respeitar os critérios da legalidade, daqui a pouco se expandir e ser um produto que funcione para a grande maioria do público consumidor brasileiro e seja uma boa utilidade. O Sandbox, então, basicamente, ele é uma forma de olhar com muito carinho para o futuro. É assim que nós o encaramos. E este olhar com muito carinho para o futuro, ele deve ser articulado dentro da Política Nacional de Seguros, a Política Nacional de Inovação Tecnológica, porque algumas dessas empresas já nascem com base tecnológica. Outras dessas empresas, dentro dos seus instrumentos de subscrição de risco, já tem muita tecnologia embarcada. O que nós devemos fazer como política pública de inovação tecnológica por dentro do mercado de seguros é, na próxima edição do Sandbox, dar um peso muito grande aos encadeamentos tecnológicos que a política regulatória de seguros pode trazer para a inovação tecnológica como um todo, e aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês de como isto pode acontecer. O Brasil, como todos sabem, é certamente a maior potência agrícola do mundo. Se você adentrar a guerra dos subsídios, se você retirar os subsídios que são praticados por outros grandes produtores, nós todos aqui temos a ciência da pujança da economia agrícola brasileira. Mesmo competindo com fortíssimos subsídios de países, continentes que são altamente protecionistas, ao mesmo tempo que dizem que não o são, né? Países que são muito protecionistas e subsidiam muito, ao mesmo tempo que dizem que o Estado deve se retirar da economia. Uma espécie de esquizofrenia discursiva. Mas, no nosso caso, todos nós sabemos a pujança da economia agrícola brasileira. Economia esta que não só ela é muito boa de produzir ali, o produtor rural brasileiro trabalha muito, o grande produtor rural, o médio produtor rural, o pequeno produtor rural, é uma turma que trabalha muito de sol a sol e faz o Brasil, ao mesmo tempo, ser alimentado por dentro e ao mesmo tempo ajudar a alimentação do mundo lá fora. Veja o tamanho dessa economia e as potencialidades que ela tem de vinculação a um maior tamanho do mercado de seguros, ao mesmo tempo que uma maior intensidade dos encadeamentos tecnológicos. Essa economia agrícola brasileira, que é tão pujante, ela é muito embarcada tecnologicamente. Aqui nós temos a chance de tornar esta tecnologia ainda mais pujante e ainda mais nacional, mais feita pelos nossos sobrinhos, primos, enfim, o amigo do nosso vizinho, que hoje está no ITA, na UFMG, na USP, e, portanto, são as startups que vão bolar as soluções para este novo salto de qualidade da economia agrícola brasileira e, portanto, trazendo novo gerenciamento de risco. A indústria do seguro, ela é capaz de prover não só a indenização na ponta, mas ela é capaz de prover a sabedoria da organização produtiva no início da cadeia. A sabedoria da organização produtiva no início da cadeia significa segurança. Segurança, na era da tecnologia, significa inovação tecnológica. E, portanto, aqui nós temos como uma agenda da política pública de seguros incentivar, dentro do seguro rural, dentro do seguro agrícola, o seguro como um estruturante da cadeia agrícola como um todo, que tem no seu centro a inovação tecnológica brasileira, a potencialidade disruptiva, a potencialidade de encadeamentos para frente e para trás na economia. Se nós tomamos o seguro rural, o seguro agrícola como um elemento propulsor da tecnologia brasileira, ela é sem limites. Nós temos condições de criar tecnologia para gerenciar os nossos riscos tropicais, da agricultura tropical, e nós temos condições de criar tecnologia para exportar. Nós temos condições de fazer mecanismos, software, inteligência que alimentarão
toda a agricultura mundial. Este é um exemplo da relação entre a economia dos seguros e a economia da inovação tecnológica. E agora eu darei um segundo exemplo, que aqui é repleto de oportunidades para o mercado segurador, da mesma maneira que toda a expansão no seguro agrícola, no seguro rural, casado com a inovação tecnológica, também é repleto de oportunidades para todo o mercado segurador. Nós estamos falando agora, nessa segunda ponta, da tokenização da economia, da digitalização da economia como um todo, da realização de ativos transformados em criptoativos. Olha o tamanho desses riscos, ao mesmo tempo o tamanho dessas oportunidades. Nós temos hoje uma política que vincula a política monetária, a subscrição de ativos, a afirmação de que determinados ativos, eles existem, eles são legais e eles têm determinado fluxo dentro do sistema financeiro que passa por uma digitalização de altíssima qualidade. Todos aqui já estiveram nos Estados Unidos em algum momento e tiveram que tentar receber algum dinheiro, eventualmente até descontar o cheque. Você sai de um município, vai para o outro, fala com o gerente do banco, e aí você coça a cabeça e fala: como é que lá no Brasil, já faz 10 anos, eu entrava no meu site, fazia uma determinada digitação ali no meu celular e tudo acontecia. E aqui, neste país, que é o principal do mundo, enfim, eu achei que tudo seria resolvido mais rapidamente e não foi resolvido tão rapidamente assim, porque nós investimos muito na digitalização do mercado financeiro, do sistema financeiro como um todo. Só que agora nós vamos para uma outra fase, que é a fase da conceitualização dos criptoativos, da expansão desses criptoativos. Esses criptoativos, de acordo com toda a nova normatização do Banco Central, eles, além da oportunidade econômica em si, eles são repletos de riscos, riscos possíveis de serem considerados interesses segurados, de alta legitimidade, de alto valor agregado, e, portanto, aqui nós temos um enorme mercado para o mercado segurador como um todo. Vou dar 2 exemplos, que se trata do risco que todos nós corremos aqui, que é o risco dos nossos dados vazarem. Portanto, na outra ponta, o risco da responsabilização profissional, eventualmente civil, daquele que estava gerenciando esses dados financeiros. Quanto mais a economia se tokeniza, mais ela se digitaliza, todos gostamos, porque fica tudo mais rápido. A gente pode até fazer uma piada com outro país, que era muito bom, mas na hora de nós recebermos o dinheiro demorou mais. Tudo isso implica também riscos. Esses riscos são seguráveis. Eventualmente, hoje, nós ainda não temos uma base de dados que nos dê segurança para transformar isso em apólices de massa, mas certamente aqui estamos falando de grandes riscos. Grandes riscos certamente podem significar grandes negócios, só na possibilidade de monitorarmos os vazamentos da economia que se tokeniza. Agora, nós temos uma outra experiência ou uma outra trajetória para a oferta de grandes e seletos riscos. A formação da arquitetura informacional desta nova economia, ela é em si repleta de riscos. E quanto mais o setor segurador for capaz de ofertar garantias para estes riscos, mais esta atividade vai ter segurança, mais esta atividade ter segurança, mais ela vai conseguir captar capital em mercado, mais ela for capaz de receber esses investimentos, maior vai ficar o seu montante de investimento final. Então veja o papel fundamental que a economia securitária tem para toda uma agenda tecnológica para o país. Não só ela serve como um amenizador de riscos, como ao mesmo tempo ela serve como um impulsionador de cadeias tecnológicas para frente. Aqui, tanto neste meu último 1 minuto e 48 segundos que aqui faltam, tanto neste exemplo dos encadeamentos com o seguro rural, com o seguro agrícola, quanto no ápice da tecnologia, que é a digitalização da economia, nós temos uma larga avenida para construir uma articulação entre o mercado de seguros e o mercado de inovação tecnológica. Só que isso só é feito no âmbito de uma grande política de longo prazo, pensar o país no longo prazo. Mas, como eu disse no começo, pensar o país no longo prazo, é pensar as pessoas no longo prazo, é ser capaz de formular políticas com as pessoas como o centro dessa política. Portanto, eu só tenho a agradecer à organização do evento, à figura do Gustavo, que me deu a oportunidade de, nessa manhã, vir aqui debater com vocês este conjunto de ideias. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês, seguiremos juntos no debate. Parabéns, Gustavo, e a todos vocês.